Fischer. 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 Tá me ouvindo? Fischer. Me ouviu? Libera o teclado pra gente. O Matheus vai fazer um prelúdio. Nossa, ok? Teclado.
colocar em pé, vamos cantar junto ao Senhor nessa manhã. O dia enfim chegou, o cordeiro foi cortado. Sangue está no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nem o choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus. É sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Jesus está crucificado. Morreu em nosso lugar. Sua vida derramou nenhuma condenação. Na montanha da caveira ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, é nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Bom dia, povo de Deus! Louvado seja o nome de Jesus! Glória a Deus nas alturas! Bendito seja o nome do nosso Senhor, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Pode se sentar. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, o capítulo 24, que dá testemunho daquilo que aconteceu num domingo, há muito tempo atrás, e que faz com que nós estejamos congregados nessa manhã. Jesus ressuscitou.
Louvado seja o nome dele. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1, eu lerei até o verso 9. Nova Almeida atualizada nos testemunha a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Só até aqui. Aquela manhã memorável, algumas mulheres saíram bem cedinho de casa e com fé foram até onde Jesus tinha sido sepultado. Elas não sabiam como poderiam remover aquela enorme pedra que estava lá, mas elas criam que poderiam de alguma maneira honrar o corpo de Cristo, e foram. E chegando lá, para o seu assombro, para a sua surpresa, algo que Jesus já tinha avisado que aconteceria, de fato aconteceu. Elas não se encontraram imediatamente com o corpo de Jesus, mas receberam o testemunho dos anjos com um questionamento: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Louvado seja o nome do Senhor. Elas estavam de luto e receberam uma mensagem de esperança, receberam consolo, e o coração delas foi tomado de assombro, temor, mas de profunda alegria. Nos últimos dias, a nossa igreja se organizou para, com todos os seus recursos, celebrar uma festa ao Senhor, porque Jesus Cristo venceu a morte, e essa é a razão da nossa esperança, da nossa fé. É por isso que nós somos um povo, porque Deus venceu a nossa morte na ressurreição de Jesus. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, e a consagrar ao Senhor o seu coração em culto, em adoração, intercedendo que o Espírito Santo nos conduza nessa liturgia, para que essa manhã seja uma manhã de louvor, de adoração, de exaltação ao nome de Jesus, mas também de edificação do corpo de Cristo, o povo de Deus, de salvação, de reconciliação com o Senhor. Abra os seus lábios, ore ao Senhor. Senhor, nessa manhã, no primeiro dia da semana, nós queremos nos lembrar das Tuas palavras, dos Teus maravilhosos feitos, da Tua graça na nossa vida. Bendito seja eternamente o Teu nome no meio do Teu povo e em toda a criação. Separamos, ó Deus, esse momento da nossa vida para diante da Tua presença,
testemunharmos a beleza do Evangelho, a boa notícia que chegou até nós, de que o Senhor venceu a morte. E nós nessa manhã, queremos pedir que o Senhor, ó Deus, faça renascer em nós essa esperança, que o Senhor exercite a nossa memória nas Tuas palavras, que o Senhor faça dissipar todo medo, toda falta de temor, toda indiferença, e que para a Tua glória, nós sejamos edificados em gratidão e alegria na Tua presença. Ministra sobre as crianças, Pai, a bênção da palavra do Senhor. Fala ao coração delas, Senhor, e que elas saibam que foi o Senhor que falou. Aos jovens, aos adultos, aos mais experientes, que todas as gerações aqui sejam edificadas com a Tua boa presença no nosso meio. Bendito seja o Senhor para sempre. Nós queremos fazer tudo para o Teu agrado e para Teu louvor, em nome de Jesus, amém. Eu quero orientá-lo com alguns poucos avisos, para que o nosso ajuntamento funcione. Nós não teremos durante a liturgia do culto e durante o almoço, uma programação especial e separada para as crianças. Todo esse momento foi pensado para que você e sua família adorem ao Senhor juntos. Por isso, nós sabemos que as crianças terão um momento de cantar aqui, mas durante a liturgia nós gostaríamos de encorajar os pais para manterem suas crianças próximas de vocês, ao lado de vocês, sentadas, para que elas vejam vocês adorando e participando da mesa do Senhor, e isso também vai edificá-las. Nós participaremos da alegria da ceia do Senhor, e não vamos servir a ceia para fora do alambrado aqui, mas apenas nessa região. Por isso não disperse, vamos participar do culto, teremos um momento de comunhão depois. Inclusive, durante o nosso culto, não será comercializado o almoço. Depois nós vamos ter tempo, com calma e com muitas frentes de fila, para fazer isso sem tumulto. Reserve esse momento e esse espaço para adoração ao Senhor. Faça isso de coração. Tenha uma postura litúrgica para a glória do Senhor. Nós, durante a próxima música, vamos com gratidão declarar a obra do Senhor, aquilo que Ele fez na nossa vida e a nossa alegria de poder participar. Por isso, eu quero convidar você a ficar de pé e já quero chamar as crianças que, junto com o tio Tom e a Esther, se prepararam para esse momento, para virem aqui à frente e já tomarem posição, porque na música seguinte elas vão cantar. As crianças maiores aqui em cima, as menores mais embaixo. Nós vamos adorar a Deus, gratos pela obra dele na nossa vida. Buscando por proteção,
Estherzinha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor com as crianças agora. Vamos lá? Com as palmas, ó. Ei, vai. Ei, isso.
sentar com o papai e com a mamãe de novo. Podem ir para lá. Muito bom. Essa é uma manhã de festa aqui no nosso meio, porque Jesus Cristo ressuscitou. E essa realidade, ela é repetida, anunciada e testemunhada todas as vezes que o Evangelho é pregado, mas também todas as vezes que um pecador se converte e se achega a Jesus. Jesus Cristo manifesta a sua vida nova. E uma das grandes alegrias que o povo de Deus tem é o privilégio de testemunhar a obra do Senhor na vida uns dos outros. E como resultado daquilo que Deus tem derramado generosamente, nós temos a alegria de hoje, nessa manhã da ressurreição, receber famílias inteiras como membros da nossa igreja, pessoas que serão batizadas em nome de Jesus, que trarão, que trarão seus filhos para o batismo. E eu quero convidar todos aqueles irmãos que participaram da nossa reunião, ou que em virtude de não poder conversaram com a nossa equipe pastoral, a vir aqui à frente. Nós vamos fazer esse momento de recepção pública de novos membros. Podem vir, não precisa ficar com vergonha não, vem aqui. Eu quero pedir por gentileza que aqueles pais que irão trazer os seus filhos ao batismo, fiquem aqui bem na frente. Aqueles adultos que serão batizados aqui nesse primeiro degrau, aqueles irmãos que estão sendo recebidos por transferência aqui onde eu estou, nos degraus de trás e também nas laterais. Mas as pessoas que serão batizadas aqui na frente, por gentileza, todas essas pessoas estão sendo recebidas na nossa igreja como membros. Deus tem nos dado graça na pregação do Evangelho e elas têm se unido a nós. Quero chamar aqui o pastor Samuel, aqueles que vão apresentar seus filhos ao batismo aqui na frente, aqueles irmãos que irão batizar também aqui na frente. Pastor. Louvado seja Deus por esse dia maravilhoso, por essa bênção grandiosa. Nós estamos aqui muito felizes por receber cada um de vocês. A nossa visão é que, e a nossa oração é que Deus traga pessoas para serem bênção no nosso meio, e pessoas que sejam abençoadas no nosso meio. Igreja, na verdade, é um ajuntamento de pessoas. Em geral, nós pensamos em igreja. Se eu pedir para qualquer um de vocês fazer um desenho, nós normalmente pensamos em igreja como alguma coisa assim, que a gente desenha um templozinho, né? E se eu pedir para vocês desenharem, vocês vão fazer isso. Mas na verdade a igreja é isso aqui. É o povo de Deus. É o ajuntamento. É essa bênção de Deus nos colocar juntos. Vocês são mais do que bem-vindos. Deixa eu dizer algumas coisas para vocês. Essa igreja será uma igreja de muita oração, se você for uma pessoa de oração. Essa igreja será muito receptiva, se você for receptivo. Essa igreja será uma igreja amorosa, se você for uma pessoa amorosa. Essa igreja será uma igreja generosa, se você for uma igreja generosa. Porque a igreja nada mais é do que o ajuntamento de pessoas que, em nome de Jesus, chamados por Cristo Jesus, se congregam para celebrar o nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero fazer uma pergunta a cada um de vocês. Essas perguntas são perguntas que definem a nossa fé. E eu queria perguntar para vocês. Primeira pergunta: vocês creem que vocês são pecadores, destituídos da graça de Deus por vocês mesmos? Que vocês nunca conseguiriam ganhar a salvação, porque salvação não é por mérito, mas por meio de Cristo, e apenas por Cristo? Vocês reconhecem que vocês são pecadores, incapazes de salvar a si mesmos, e que vocês dependem completamente da obra de Cristo? Digam sim. Vocês reconhecem também que a Bíblia, a palavra de Deus,
é a única regra de fé para a nossa vida, fé e prática. Aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos está na palavra de Deus, que a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível. Vocês creem nisso? Sim. Vocês creem também que Deus Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas constituídas em forma de uma só? Vocês creem na Trindade? Sim. E vocês também se comprometem a servir de testemunho para as pessoas de fora da igreja, para que vendo a sua vida, elas digam: eu quero participar dessa igreja, eu quero conhecer esse povo. Por causa do testemunho de vocês, vocês se comprometem com a graça de Deus de servirem de bom testemunho. Vocês se comprometem com isso também? Outra coisa, vocês também se submetem à liderança dessa igreja, enquanto essa liderança for fiel às Sagradas Escrituras. Vocês se comprometem e se submetem à liderança dessa igreja? Sim? Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. O pastor Alfredo vai fazer algumas perguntas agora direcionadas aos pais que vão batizar os seus filhos. Bom dia, irmãos. Nós somos uma igreja que acredita na aliança de Deus com o seu povo. E é por isso que nós batizamos as crianças. Porque é um sinal de que os pais se comprometem a trazer essas crianças para que elas cresçam no meio do povo de Deus. Eu quero fazer algumas perguntas para os pais que vão batizar os seus filhos agora. Vocês creem em Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele morreu, ressuscitou e Ele é a única forma de apagar os nossos pecados? Vocês acreditam que os filhos de vocês, como vocês também, foram concebidos, nasceram em pecado e carecem desse sacrifício de Jesus na vida de vocês e dos filhos de vocês? Vocês se comprometem em ler a Bíblia com seus filhos, ensiná-los a ler a Bíblia, orar com eles e ensinar eles no caminho do Senhor Jesus? Vocês se comprometem em trazê-los aqui na igreja para que eles possam, junto com o povo de Deus, aprender os caminhos do Senhor? Porque essa igreja é parceira de vocês e vocês têm um compromisso, mas a igreja também vai fazer de tudo. Vocês se comprometem em trazer eles na igreja para que eles aprendem aqui, junto com o povo de Deus, os caminhos do Senhor? Agora eu quero fazer uma pergunta para a nossa igreja, para a congregação. Igreja, vocês prometem serem parceiros dessas famílias para ajudar os seus filhos a crescerem nos caminhos do Senhor? Vocês vão fazer de tudo para acolhê-los, ensiná-los e dar o de melhor para que eles cresçam amando o Senhor Jesus? Não ouvi? Amém. Vamos passar então aos batismos, tanto dos adultos que vão serem batizados, quanto das crianças. Deus seja louvado, queridos irmãos. Eu quero chamar todos aqueles que receberão batismo para ficar aqui à frente, aqui embaixo no palco, e vocês receberão a ministração do batismo. Tanto os adultos e aqueles que receberão, as suas crianças receberão, pode ficar um pouco mais à frente. Os adultos que receberão podem se ajoelhar. Geniai, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, querida. Amém. Mário, filho da promessa, homem de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gabriel, filho amado de Deus, resgatado pelo sangue precioso de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ariston, Jesus te comprou com preço muito caro, e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, selando a convicção que já existe em seu coração dessa salvação, em nome de Jesus. Amém. Marcelo, filho amado do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alice, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Rafael, filho amado do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas, filho precioso do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Helena, filha amada do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cecília, filha amada do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ellen, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Júlia, filha amada do Senhor Jesus, comprada pelo sangue precioso, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cleide, amada de Jesus, comprada pelo precioso sangue naquela cruz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isabela, filha amada do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Kaique, Jesus ama você. E Ele te comprou com um preço muito caro naquela cruz. Nós selamos o seu compromisso de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Arthur, filho amado do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor Jesus com toda a nossa alegria. Bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Vocês podem, por gentileza, voltar para os seus lugares. E nós vamos continuar a adoração ao Senhor. Nossos irmãos vão nos conduzir numa canção, nos preparando para a mesa de Jesus Cristo, a ceia. E eu já quero chamar os presbíteros para se posicionarem aqui. Os pastores presentes que venham aqui para nos ajudarem na distribuição dos elementos. Venham para cá, nossos irmãos vão nos conduzir. Este é o meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Este é o meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Este é o meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Este é o meu sangue, vestido
eu sou o vinho, foi servido na cruz. Venham à mesa, se lembrem de mim. Privilégio, meus amados irmãos, podermos nesta manhã tão festiva, nessa celebração tão importante para nós, também participarmos da mesa do Senhor. Nós não podemos esquecer o que é fundamental: Jesus é o centro de tudo isso que estamos fazendo. Nós estamos aqui não por nós mesmos, nós estamos aqui por Cristo Jesus. Lá em Lucas capítulo 22, nos versículos 14 em diante, nós lemos o seguinte: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Até aqui, queridos, há uma grande expectativa nesse texto. Esse texto não se encerra na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem uma grande expectativa da ressurreição e da vinda do reino. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo desejando ansiosamente estar com seus discípulos, com a sua igreja, para cear, para comer. É festa, é alegria. Não estamos velando Cristo, não, ao contrário, estamos celebrando aquilo que Ele fez. E nesse mesmo texto que Ele está falando do seu sofrimento, Ele fala que Ele comerá junto conosco na vinda do seu reino. Eu olho para frente e vejo o Senhor Jesus recebendo cada um de nós no céu, no seu reino celestial, na glória, nos novos céus e na nova terra, nos recebendo com um banquete maravilhoso. Um dia estaremos todos diante do Senhor em sua presença física, mas não entendam diferente: a presença do Senhor Jesus Cristo aqui em nosso meio é real. Ela não é física, é espiritual, mas é real. Ao comermos um pedacinho do pão, ao comermos ou bebermos um pouquinho do vinho, nós experimentamos de maneira real aquilo que será no dia da sua volta. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer e logo depois nós vamos participar da mesa do Senhor. Assim como Jesus agradeceu, nós também iremos agradecer. E os irmãos já conhecem as nossas orientações, e repito mais uma vez: aquele que for participar pode se colocar de pé à medida que os nossos irmãos presbíteros se aproximam, para que você possa receber os elementos, e logo depois se assente. E ao final, depois que todos receberem, nós comeremos juntos, tá bom? Todos aqueles que são batizados em uma igreja genuinamente evangélica é convidado a participar da mesa do Senhor. A mesa não é da igreja presbiteriana, a mesa é do Senhor, é da igreja do Senhor, é a mesa de Cristo Jesus, que todo aquele que crê e recebeu o selo e a confirmação por meio do batismo pode participar. Vamos orar, vamos agradecer. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos. Te louvamos por essa manhã memorável. Te louvamos, ó Deus, porque olhamos para frente, ó Deus, e a ressurreição de Cristo nos deu essa convicção, essa certeza que iremos participar desse grande banquete celestial, na presença física do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, ó Deus,
nós entendemos que estamos sim na presença do Senhor, presença real, participando, ó Deus, daquilo que será sim de fato maior, mas não, ó Deus, diferente, ó Pai, dessa presença maravilhosa do Teu Santo Espírito, e nós Te louvamos por isso. Nós Te louvamos porque o Senhor está sobre a Sua igreja. Nós Te louvamos porque o Senhor é a razão de tudo que nós estamos fazendo aqui. Nós Te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez essa mesma canção que cantamos agora. Já deu para aprender essa canção? Enquanto isso, os nossos irmãos presbíteros irão distribuir. Fique de pé, você que irá receber. Este é o meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Este é o meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Este é o meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Este é o meu sangue, vestido na cruz.
venham à mesa, se lembrem de mim. Eu sou o vinho servido na cruz. Venham à mesa, se lembrem de mim. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer na minha mesa. Pode levantar o seu cálice aos céus. Agradecer ao Senhor. Essa parte eu não vivo. Algum irmão foi omitido na distribuição dos elementos? Se sim, pode levantar a mão. Todos receberam? Tem um. Pastor Lucas Taube irá ao seu encontro na transmissão. Você pode se preparar já abrindo o copinho, o pão está na parte superior, para que todos nós venhamos ceiar juntos. O nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ter dado graças, como nós fizemos, partiu um pão e disse: este é o meu corpo partido por vós. Comamos todos, também bebamos do cálice. Pai, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso de relembrar a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por participar da mesa do Senhor nesse dia memorável e que o Senhor possa derramar sobre nós o Teu Espírito Santo, nos fortalecendo e nos fazendo lembrar todos os dias da Sua morte para a remissão dos nossos pecados. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, e queremos participar com o Senhor um dia, Pai, na glória. Obrigado, Pai, por este momento e pela Tua bondade. Amém. Irmãos, podem sentar.
meu pensamento ao dormir, ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Tanto em majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus. Pastor Samuel. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, diga amém. Nós vamos estudar a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidá-lo a abrir as Escrituras Sagradas no Evangelho de João, capítulo 20. Eu prometo ser breve, não vou demorar mais do que 1h40, né? Porque eu sei que os irmãos estão aí com muito calor, né? Eu também estou, mas está tudo certo. Hoje é um dia de festa. Nós estamos celebrando uma festa ao Senhor. Então vamos juntos aqui nessa caminhada. Mais uma vez eu quero encorajar os pais a não deixarem os filhos saindo de perto de você. Porque se um sai, isso é que nem uma manada, né? Onde passa um boi, passa uma boiada. Se 10 crianças estiverem ali fora, daqui a pouco nós vamos ter 50, tá? Então fica com o seu filho perto. Eu sei que ele pode estar impaciente aí, ele quer brincar, mas essa é uma hora interessante para a gente ensinar os nossos filhos também a ficarem juntos. Vocês que estão aí de fora também, ouçam com atenção o que a palavra de Deus nos diz. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11, diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos, vestidos de branco, e sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera essas coisas. Essa é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, por 2 vezes aparece a pergunta aqui. Uma vez dos jardineiros, dos anjos, que na verdade ela pensava que eram os jardineiros, perguntando a Maria: por que você está chorando? Ela só ouviu essa pergunta quando ela olhou para dentro do túmulo e viu que um estava sentado em pé, ou sentado ao lado de Jesus, ali na cabeceira, e o outro aos pés. Ela viu que eram uns anjos perguntando para ela: por que choras? Quando ela está do lado de fora, ela olha para trás e vê um homem, ela supõe que é o jardineiro. E esse homem, que é Jesus, pergunta: mulher, por que você chora? A quem procuras? E aí então, ela disse: ela supondo que fosse o jardineiro, disse: se você tirou o corpo daqui, diz-me onde está, eu quero pegá-lo.
E Jesus agora vira para ela e diz: Maria. E Maria tem os seus olhos abertos. E nesse momento, o coração dela se enche de uma profunda alegria. E ela diz: Rabone. Rabone não é uma expressão muito comum em hebraico. Rabino, sim. Rabino era o mestre. Mas Rabone era uma linguagem afetiva, do coração, que provavelmente era a terminologia, era a forma como Maria se dirigia a Jesus, chamando-o de rabino, de uma forma afetiva. Rabone. É como se os jovens da igreja, normalmente eles fazem isso conosco, ao invés de chamar reverendo, eles dizem Rev. Né? É uma forma afetiva do coração. E agora, meus queridos irmãos, Maria tem que lidar com essa pergunta que é intencional no texto, porque por duas vezes a pergunta por que choras aparece, e não é mera coincidência literária, é um recurso dramático e teológico profundo. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente chora, a gente tem muito motivo de chorar. Muitas e muitas vezes na vida nós sofremos por sofrimentos pessoais. Eu tive uma ovelha querida que está viva até hoje. Ela sofreu durante 32 anos de uma enxaqueca. Ela dormia com dor de cabeça, acordava com dor de cabeça, o dia inteiro passava com dor de cabeça, fazia suas tarefas com dor de cabeça. Mas nós sofremos também por lutos, por perdas. Essa semana foi uma semana particularmente difícil para nós, como igreja. Quando uma pessoa da nossa comunidade, morreu de forma trágica num acidente de moto. Nós temos muito motivo para chorar. Mas, meus queridos, nós choramos também por empatia, por ver a dor do outro, o sofrimento de outras pessoas. Nós choramos por escassez, por desemprego, quando as coisas nos faltam. Nós choramos por sofrimentos emocionais que nós temos. Lidamos com as nossas culpas, com os nossos medos, com as nossas contradições, com a nossa impotência, muitas vezes com o nosso próprio mal. Lidamos com os pecados que temos que enfrentar e que temos que trazê-los constantemente a Jesus, confessá-los, nos arrependermos de novo, e lá estamos nós de novo chorando pelo mesmo mal que a gente comete. Nós choramos por isso. Nós choramos também por sofrimentos espirituais, muitas vezes ações malignas. O adversário da nossa alma, Satanás, o diabo, aquele que divide, agindo em nossa vida, no nosso coração, nas nossas emoções, e muitas vezes nem sequer temos consciência disso. Por isso que a Bíblia não é romântica. A Bíblia não tenta pintar um quadro não realista, porque a vida é muito bruta às vezes. E aqui está Maria chorando. Por que choras, Maria? Por que você está chorando, mulher? Então a Bíblia, meus queridos irmãos, nos traz exatamente essa compreensão. O cenário aqui é o sepulcro. Maria vai visitar com outras irmãs, bem de madrugada, acordaram cedo. Elas queriam colocar alguns aromas no corpo de Cristo, que fazia parte do ritual judaico. E agora elas estão no caminho perguntando quem vai remover a pedra. Porque tinha uma pedra gigantesca, selada. Como é que elas iam poder chegar no corpo? Quando elas chegam ali, elas veem que a pedra foi removida e que Jesus já não está ali dentro. Algumas mulheres que estavam com Maria correram para anunciar aos discípulos: o corpo foi levado, o corpo foi levado. Elas não sabem da ressurreição ainda. Maria fica chorando, em profunda dor, talvez agora, não só a dor da saudade, da perda, mas agora também a dor profunda, talvez da injustiça. Mais uma vez, além de crucificaram, agora leva o corpo. Mais uma vez a brutal realidade política dos seus dias, religiosa, e ela agora tem que lidar a isso. Maria não sofre por falta de fé, mas ela sofre por amor. 2 anjos agora então perguntam: por que você está chorando, mulher? O choro de Maria agora é o choro de: e agora? O que vai acontecer? A pergunta é feita então em 2 níveis. Uma pergunta dos anjos, que deve ser como um despertador para a realidade. Os anjos sabem de algo que ela ainda não sabe. É um convite para olhar além do túmulo vazio. E a pergunta de Jesus: por que choras? Jesus não pergunta apenas a causa da dor, mas o objeto do desejo, porque ele pergunta: por que choras? A quem procuras? A causa da dor era o corpo de um morto.
Mas o objeto do desejo é o encontro com a pessoa viva. A pergunta de Jesus ajuda a diagnosticar a dor. Por quê? Jesus não diz, pare de chorar. Mas ao mesmo tempo o choro se transforma agora como uma bússola. Jesus quer que Maria identifique a origem da dor. Seu choro era tão intenso que ela não reconhece a vida que tem pela frente. Porque a dor tem o poder de criar uma barreira de vidro, uma barreira entre nós e a solução. Jesus quer que ela olhe para além da lente embaçada, da lente distorcida. Maria está diante de um dos maiores eventos da história, que é a ressurreição de Cristo. Esse evento que mudaria a história da humanidade, que fundaria o cristianismo, mas ela está chorando porque suas lentes estão embaçadas. O que pode trazer consolo para nós no meio das nossas lágrimas? O que pode trazer consolo para nós? Primeira coisa que eu vejo desse texto é que nós somos consolados quando Jesus interroga e interage com a nossa dor. Eu me lembro muito bem de uma ovelha querida que sofreu de um câncer muito jovem ainda, casada. Ela não queria acordar o marido na madrugada de dor que ela enfrentava. E ela nos contou que ela ia para a sala dela, da casa dela, para chorar e cantar louvores a Deus, porque nem os remédios estavam funcionando mais. Mas ela disse, olha, naquelas horas ali da madrugada, no meio da dor, eu longe do meu marido para não acordá-lo, porque ele tinha que trabalhar no outro dia. Eu era visitado por uma graça tão poderosa, que nada deste mundo poderia encher o meu coração de forma tão profunda. No meio da dor e da tristeza de Maria, Jesus se revela. Então Jesus interage agora com a dor, porque os seus olhos estão voltados para o túmulo, mas Jesus quer que ela olhe para a ressurreição. Jesus faz uma pergunta interessante aqui: por que choras? E depois, a quem procuras? A ressurreição, a autoridade de Cristo está presente, Ele é soberano sobre a morte. O Hades não pode retê-lo, mas Maria não está entendendo. Agora presta atenção, meus queridos irmãos, o que esse texto nos mostra? É que Jesus não dá uma palestra sobre ressurreição, Ele simplesmente diz, Maria. Essa palavra é a mais importante e fundamental quando Jesus nos chama pelo nosso nome. Porque a maior dor do choro é sentir-se sozinho nele. É a orfandade, é o abandono, o sentimento que temos. E Jesus está dizendo, eu estou no jardim com você. Eu estou no túmulo com você, Maria. Portanto, meus queridos irmãos, não tenhamos pressa de secar as nossas lágrimas, mas Jesus precisa mudar o nosso foco. A dor não vai desaparecer instantaneamente, mas muda quando percebemos que Jesus está ao nosso lado no túmulo. Então nós somos consolados quando Jesus interage com a nossa dor. Em segundo lugar, nós somos consolados quando um fato novo nos surpreende. E aqui o fato novo é a ressurreição. Num outro texto, o texto diz, por que vocês procuram entre os mortos o que vive? É um fato novo. A ressurreição aconteceu. E nesse texto, o novo e surpreendente aqui é a ressurreição. Não deveríamos também nós vivermos da mesma forma debaixo desse impacto? O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Tessalonicenses, afirma, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com relação aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois Cristo ressuscitou. Ora, se Cristo ressuscitou, a nossa tristeza vai ser uma tristeza diferente, não como os demais que não têm esperança. Mas, meus queridos irmãos, a igreja primitiva entende isso de uma forma tão maravilhosa, que a igreja primitiva, sabe como é que ela se cumprimentava? Cristo vive, aleluia. Eu queria que hoje você, pelo menos para 2 ou 3 pessoas, você dissesse, Cristo vive, aleluia. Talvez possamos fazer isso agora, nesse momento. Olha para a pessoa do lado e diz, Cristo vive, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo vive, Lucas. Aleluia. Então nós somos consolados com esse fato novo. Há alguma coisa nova que nos acontece. Eu tive uma tristeza muito profunda no meu coração quando a minha sobrinha de 22 anos de idade morreu tragicamente num acidente de carro. Cheia de vida, indo para a academia, descuidada com o celular na mão e um carro vem em alta velocidade e a mata. A morte dessa sobrinha foi alguma coisa devastadora na história da nossa família. Algo muito pesado.
A minha cunhada entrou num processo de dor incurável. Ela ia todos os dias levar flores naquele lugar onde a sua filha tinha morrido, ali perto da sua casa. Um dia, ela estava indo para fazer o mesmo ritual que ela estava fazendo já há alguns dias. Uma mulher passou por ela e sentiu um profundo desejo de conversar com a minha cunhada. Retornou o carro, era uma mulher influente da cidade, esposa de político. Ela retornou o carro, crente, cheia do Espírito Santo. Parou o carro e disse: eu acompanhei a morte da sua filha e já vi você aqui nesse lugar. Mas eu vim trazer uma palavra de esperança para você, de consolo para você. Eu vim falar para você aqui hoje da graça de Jesus e que ela está com Cristo. Você não precisa viver dessa forma. Essa conversa foi transformadora e foi revolucionária na história da minha cunhada, que ainda sofre profundamente pela dor. Mas agora ela entende alguma coisa nova. Jesus a visitou com um fato novo e surpreendente. O que nós vemos nesse texto aqui é exatamente isso. Maria está sendo restaurada por um fato novo, pela ressurreição. Em terceiro lugar, nós somos consolados quando nós ouvimos a voz de Cristo. Meus queridos irmãos, olha que coisa interessante. Maria está ali vendo tudo o que está acontecendo, mas Maria não percebe o que está acontecendo. Nem a realidade dos anjos, que deveria ter gerado nela quem sabe, um renovo no coração, um impacto profundo. Nem isso é capaz de gerar nela transformação. Nem mesmo quando ela vê a Jesus, a quem ela seguia como discípula. Nem mesmo quando ela viu a Jesus, que a libertou de espíritos malignos quando ela se converteu. Isso não muda a história. Ela olha a face de Cristo, mas ela acha que é o jardineiro, porque os olhos dela estão embaçados de lágrima. Mas tem uma coisa aqui, meus queridos irmãos, que esse texto é revolucionário. Maria não é transformada pelo que ela vê, mas ela é transformada quando ela ouve o seu nome sendo dito pelo Mestre, Maria. E ela olha, a voz desperta no coração dela alguma coisa profunda. Ela olha para ele e diz: Rabone, Rabone. Meus queridos irmãos, nós somos consolados quando ouvimos a voz de Cristo, e nós precisamos aprender a discernir a voz de Cristo no meio da nossa correria, da nossa agitação do dia a dia, tão consumidos tantas vezes por internet, por mídia social, por celular. Nós precisamos discernir Deus nesse momento da nossa história. Você tem ouvido Deus ultimamente? Você tem ouvido a voz de Cristo chamando o seu nome? Eu gosto muito da ideia do Bill Hybels. Bill Hybels disse que nós precisamos aprender a ouvir os sussurros de Deus. Esses sussurros de Deus são mágicos na nossa vida. Às vezes é uma música que Deus traz para o seu coração, e você começa a ouvir aquela música vai transformando a sua história. Teve um tempo aqui atrás que eu estava ouvindo, ouvi centenas de vezes a mesma música. Eu precisava ouvir aquela música, eu precisava decorar aquela música, eu precisava aprender aquela música refletia exatamente o que Deus queria falar para mim naquele momento da minha história. Eu não conheço nenhuma outra música desse autor, desse compositor, mas eu conheço essa música dele, que fez tanto bem para a minha vida. Às vezes Deus nos fala por meio da voz de alguém que se aproxima de nós e comunica algo. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus num pássaro cantando, na flor que nasce. Você tem ouvido a voz de Deus, e isso tem gerado em você adoração, um sentimento de que você não é órfão, nem órfã, um sentimento de que alguma coisa sobrenatural está vindo aqui. Não é assim que age o Espírito Santo? O que Jesus disse a Nicodemos? O vento, olha o sussurro aqui, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz,
mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito Santo. É um impulso divino, é alguma coisa que nos leva. Sabe o que ele diz lá? A palavra em grego é pneuma, mas eu gosto muito do termo hebraico. O ruá de Deus. Sopro divino, Deus falando, comunicando verdade, chamando a sua voz, convidando você para perto. Quando nós ouvimos a voz de Cristo, meus queridos irmãos, a história da gente muda. Porque o choro incha as pálpebras, o luto distorce as cores, a depressão embaça o horizonte, mas o ouvido permanece aberto. A solução não vem em enxergar, mas ser capaz de ouvir a voz de Cristo diante do túmulo e no meio do caos. Apocalipse diz, no capítulo 21, versículo 4, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O Jesus que pergunta a Maria, por que choras? Um dia enxugará nossas lágrimas, porque a dor não tem a última palavra, mas a esperança, o poder de Deus, a ressurreição. Jesus enxuga as lágrimas e faz uma coisa surpreendente aqui agora para Maria, que é o que Deus quer fazer com cada um de nós, que muitas vezes estamos no meio da perplexidade, da dor, e as lágrimas são nosso gemido e nosso alimento. Olha o que Jesus faz, pega aquela mulher, uma mulher de uma vida quebrada. A história de Maria Madalena é uma história quebrada. Ela era uma mulher de má fama, ela era uma mulher possuída por espíritos malignos. Quando se encontrou com Jesus e foi liberta, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Agora, olha a ironia divina. Olha o que Deus faz nesse texto aqui. Quem é a primeira pessoa a ver o Cristo ressurreto? Maria Madalena. Isso é revolucionário, sabe por quê? Porque mulheres nem sequer podiam testemunhar nos tribunais judaicos. A sua palavra não tinha credibilidade, ou era considerada assim naquela cultura. E Jesus agora aparece para Maria Madalena, e ela é a primeira a chegar agora aos discípulos e dizer, eu vi Jesus, eu vi Jesus. Não é maravilhoso pensar nisso? Agora presta atenção no que Cristo faz. Ele não apenas enxuga e enche o coração dela de alegria. Ele chama Maria e diz assim, Maria, deixa eu te dizer uma coisa, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. Ou seja, meus queridos irmãos, Jesus pega aquela mulher encharcada de lágrima, diante de um túmulo, sem esperança, chorando, e dá mensagem para o coração dela, dá missão. Ela se torna mensageira e testemunha da vida. Maria, a primeira testemunha ocular, a primeira a declarar, eu vi o Senhor. E Jesus diz agora você vai dizer para os seus irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus enxerga as suas lágrimas e enxuga as suas lágrimas, mas Ele não quer que você pare só nisso aqui. Seria uma forma narcisística de adoração, se você apenas contemplasse Jesus ressurreto e se consolasse. Não, Jesus quer que você vá além. Jesus quer que você pegue o que você ouviu dele, a voz dele, e agora você vá dizer aos outros. Maria Madalena sai anunciando aos discípulos, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Ela precisa proclamar. A dor só é vencida quando paramos de olhar para a nossa própria ferida e vamos para o serviço, para a missão. Esse é o melhor lenço, esse é o melhor guardanapo para a gente enxugar as nossas lágrimas. O problema do mundo não é o choro em si, mas o choro sem esperança e missão. A palavra de Deus para nós hoje é: por que você chora? Por que você chora? Talvez você esteja aqui hoje chorando, mas hoje é dia de ressurreição. Há um fato novo chegando, há uma voz nova anunciando. Deus está dando missão a você, meu irmão, minha irmã. Vai, proclame, anuncie o que você tem ouvido. Diga aos outros da beleza do Evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a sua vida. Quero orar com vocês. Ó Pai querido, transforme essas palavras em vida. Que o Senhor possa nos tirar do lugar da reclamação, da dor, do sofrimento, ó Deus, e encher o nosso coração com a graça maravilhosa do Evangelho.
Renova os nossos corações nessa manhã. Nós te adoramos, nós te louvamos, em nome do Jesus ressurreto, a quem o Senhor fez ressurgir dentre os mortos. Louvado seja o teu nome. Amém, Pai querido. Queridos irmãos, a nossa resposta à palavra de Deus é uma obra missionária. É responder com fé e anunciar a Jesus. E nós temos o privilégio de participar da obra de Deus. Podemos fazer isso intercedendo. Podemos fazer isso consagrando as nossas vidas em obediência à palavra de Deus, anunciando o Evangelho. E também podemos fazer isso apoiando as obras missionárias da igreja. Nós vamos agora ter um momento de intercessão, consagração e adoração a Deus. Eu quero pedir a Isabela que coloque aqui no nosso telão o QR Code para contribuição financeira. E eu quero também chamar aqui à frente, no tablado, algumas pessoas que estão mobilizadas na plantação de uma nova igreja na nossa cidade, que são os nossos irmãos da congregação do Recanto. Vocês vêm aqui à frente. Quero chamar também aqueles irmãos da congregação de Cocalzinho, que estão plantando uma igreja lá, que venham aqui à frente. E quero chamar aqui à frente também o grupo de irmãos que está se preparando para, nesse mês ainda, ir até Manaus, anunciar o Evangelho entre os ribeirinhos. Podem vir aqui. Enquanto nós cantamos todos de pé a próxima música, nós vamos consagrar a Deus nossas finanças, um gesto de obediência e de adoração a Deus, entregando ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Você pode fazer isso de maneira física, aqui no gasofilácio, mas você pode fazer de forma digital também, através das informações que estão aparecendo na transmissão e também no QR Code. Pastor Samuel vai falar sobre um desafio missionário que nós temos aqui. Meus queridos irmãos, todos vocês, eu espero, estamos vendo o que nós estamos construindo. Essa obra é uma obra gigantesca, imensa. Roma não foi construída em um dia, nem será essa obra aqui num dia. Nós temos trabalhado arduamente para que isso aconteça. Em agosto, dia 20 de agosto, nós teremos um evento lá, e não aqui. Nós não teremos tenda mais, vai ser bem mais fresco do que esse lugar aqui. Dia 21, né? Isso, obrigado, quinta-feira, tá? E nós estaremos aqui reunidos. Mas o mais importante é o seguinte, é que você entenda que você também tem que contribuir com isso. E a sua contribuição precisa ser uma contribuição generosa. Sabe por quê? Lá nos Estados Unidos o pessoal come muito bacon com ovo no café da manhã. E há uma historinha que se conta muito lá, que é o seguinte: como é que a galinha coopera para o café da manhã? E como é que o porco coopera para o café da manhã? A galinha coopera dando ovo, mas ela continua viva. O porco coopera com a sua vida. Eu queria que você, e aí eu não quero comparar você com o porco, obviamente, né? Mas eu queria que você aprendesse a dar generosamente. E que você realmente pudesse pensar com a sua família, o que nós podemos dar para a construção disso aqui. E precisa ser uma oferta generosa. Não pode ser uma oferta pequena, tem que ser uma oferta grande. O desafio é grande, então nós precisamos aprender a ser generosos. Isso tem que se transformar numa rotina da nossa vida. Eu espero que você entenda o seu lugar no corpo. Nós estamos construindo um templo para as novas gerações. O templo que nós usamos lá foi construído pela geração antiga, da qual você não participou. Você não deu um centavo para construir aquele templo. Tudo que foi feito lá, na maioria das vezes, tem nada a ver com as suas ofertas. Agora você tem a chance de construir para a nova geração, para os seus filhos e filhas, para os seus netos. E eu penso sempre nisso aí. Vamos contribuir generosamente. Se você não puder dar hoje, eu queria que você pensasse em dar generosamente, quem sabe nos próximos meses, uma oferta especial para a construção do nosso templo. Vamos adorar a Deus, fiquem de pé todos, vamos louvar o Senhor.
do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Romanos 10, nossos irmãos estão indo. Que eles sejam abençoados, benditos do Senhor. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas do Evangelho. Me envolver, dizer ao mundo, e dizer ao mundo que Jesus voltará. Maranata, ora vem, Senhor, que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Aleluia. Ele é a razão que me faz continuar. Até que ele venha, até que ele venha, Senhor. Até que ele venha. Cristo, a
convidar a igreja a se sentar mais uma vez e que fique de pé todos os líderes de pequeno grupo, todas as líderes de discipulado, todas aquelas mulheres e homens que têm semanalmente estudado a Bíblia sistematicamente com alguém. Fique de pé. Bênção. A nossa igreja é uma igreja em missão. E nós vamos interceder nesse momento para que Deus, sobre os nossos irmãos que estão indo para a viagem missionária, para aqueles que estão nas nossas congregações e projetos de plantação de igreja, para aqueles missionários que são apoiados com os recursos que são levantados na nossa congregação, nós vamos pedir para que Deus os abençoe. Mesmo assentado como você está, estenda as suas mãos e interceda por essas pessoas. Interceda pelo nosso país. Interceda por um avivamento genuíno da graça de Deus na nossa nação. Por um avivamento da igreja de Jesus Cristo, pela evangelização, pelo discipulado, pela plantação de novas igrejas, pelo envio de missionários, por novas gerações de pastores, por presbíteros, por diáconos, pelo derramamento de dons de misericórdia, de socorro, de liderança, de assistência, por novas músicas, por composições, por ministros de música. Interceda. Pai, nessa manhã memorável, nós estamos como povo do Senhor, abençoando e rogando a graça do Senhor uns sobre os outros. Pai, nós queremos interceder pelos nossos irmãos que estão se preparando para essa viagem missionária. Que o Senhor os envie em paz, que eles sejam revestidos da autoridade, do poder, da proteção do Senhor. Ministra sobre eles a tua graça e faça com que frutos para o Senhor mesmo sejam colhidos. Nós rogamos, ó Deus, pela igreja que está sendo plantada no recanto. Bendito seja o teu santo nome. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de participar dessa obra. E rogamos a tua bênção, a tua proteção, a estruturação desse trabalho lá, para que em breve, ó Deus, nós tenhamos mais uma igreja plantada na nossa cidade. Nós queremos interceder por Cocalzinho, Pai, pela igreja de Cocalzinho. Clamamos ao Senhor pela plantação da igreja ali, pela organização da igreja lá. Rogamos, ó Deus, que o Senhor avive a obra do Senhor naquele lugar. Queremos interceder, Pai, no nome de Jesus, por todos os líderes de pequenos grupos que têm aberto suas casas, que têm discipulado pessoas na nossa igreja. Todos os discipuladores, Pai, nós queremos interceder por eles, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelas mulheres, ó Deus, que têm se dedicado ao ensino da palavra do Senhor. Pai, nós rogamos a tua bênção por todas aquelas pessoas que domingo após domingo, ó Deus, têm se dedicado ao ensino da palavra do Senhor para as nossas crianças, a pregação do evangelho, ó Deus, para as próximas gerações. Rogamos, ó Deus, sobre o pastor Alfredo, sobre a missionária Raquel, a tua graça e sobre toda essa equipe. Bendito seja o Senhor, ó Deus, por nos permitir participar da tua obra. Nós somos honrados e felizes, ó Deus, por isso. E rogamos, ó Deus, aviva a obra do Senhor na igreja no Brasil. Faz-nos uma igreja mais santa, mais missionária, mais bíblica. Senhor, rogamos, dá uma igreja melhor para o Brasil. Aviva a tua obra, Deus. Abençoa-nos, ó Deus. Na construção desse templo, cantamos aqui, ó Deus, que na tua mesa nada falta e nada faltará. E com fé, nós, ó Deus, queremos cultuar ao Senhor dentro daquela estrutura que está sendo construída. Pai, nós rogamos que o Senhor multiplique os recursos, que o Senhor, ó Deus, derrame generosidade no coração dos irmãos, sabedoria, ó Pai, sobre o conselho dessa igreja e proteção sobre aqueles que estão trabalhando.
naquela obra. Nós, ó Pai, rogamos ao Senhor que não tenhamos nenhum acidente, ó Deus, daqui até a conclusão dessa obra, e que o Teu nome seja exaltado, adorado em todo esse processo também. Consagramos a Ti, Pai, o nosso culto, a nossa adoração, pedindo que o Teu reino venha, que o Teu nome seja santificado nas nossas vidas e que a glória do Senhor se manifeste. Rogamos assim em nome de Jesus. Amém. Vocês podem voltar para os seus lugares, nós teremos a impetração da bênção. Eu quero chamar todos os pastores da nossa igreja aqui à frente. E o pessoal da música aí fica preparado, que nós vamos terminar na pressão. Louvado seja Deus. Fique de pé. Nosso decano. Impetra a bênção. Oremos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus eterno Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, povo de Deus, hoje aqui e por toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos em paz, vamos celebrar na presença do Senhor. Abraça a pessoa que está aí do seu lado. Vamos cantar mais uma música? Vamos lá? Cantar? Calhar
fazer mais uma? Quer fazer ela de novo?